Sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje, conversaremos sobre tendências, tecnologias, processos de mudança e tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo globalizado. Essa primeira imagem que eu exponho para vocês é das Cataratas do Iguaçu e observem o que a natureza nos proporcionou. E faço aqui um paralelo com o que estão passando hoje todas as empresas brasileiras e, por que não dizer, mundiais. Quando a água baixa, nós nos deparamos com essa bela imagem. E o que está acontecendo hoje com as empresas? Da mesma forma, enquanto o lago ou o rio está cheio, com água abundante, não se tem muito tempo para fazer uma parada e fazer uma limpeza nessa nossa represa ou nesse nosso rio. O que está acontecendo? Abruptamente houve essa parada mundial e agora ficou inevitável que todos os empresários brasileiros, e por que não dizer também nós, enquanto pessoas físicas, façamos essa parada, essa limpeza, retirar tudo aquilo que tem de entulho, de galhos que atrapalham o fluxo normal das empresas. Então, esse convite que a natureza nos proporciona, nesse caso das cataratas, se levarmos para o lado empresarial, essa pandemia também, ela fez com que isso acontecesse. Quero também lembrar a todos que no decorrer da história já tivemos muitos eventos que foram traumáticos, não só sobre o ponto de vista empresarial, mas a sociedade como um todo. Citando aqui as grandes guerras, a peste negra, a gripe espanhola, e todos esses eventos deixaram suas marcas na história. E observemos também que as coisas, elas muitas vezes se repetem. Outra situação interessante, que é uma analogia ou um exemplo que também utilizo, é a relação com os bombeiros, essa classe que é tão valorizada por todos nós. No seguinte sentido, os bombeiros, muitas vezes, numa ocorrência ou mesmo no incêndio, eles, curiosamente para nós, leigos, eles vão em direção ao fogo. Claro, com todos os seus devidos cuidados que esses eventos, eles solicitam, eles pedem, Mas é feita uma análise, aonde é, o que está queimando, etc, etc. Da mesma forma, os empresários, quando se deparam com problemas, que é o que a gente está passando na atualidade, se observa que muitas pessoas, quando surgem os problemas, elas, assim como nos incêndios, elas se afastam. O que nós precisamos? Nós precisamos, os gerentes, os supervisores, as pessoas, os pensantes das empresas, nós precisamos ir em direção, não ao fogo, mas em direção aos problemas. E aqui a concepção conceitual de problemas também, do ponto de vista organizacional, podemos refazer esse paradigma de que problemas são coisas que não são boas. Os problemas, quando detectados e quando devidamente isolados e estudados, muitas vezes podem se tornar grandes oportunidades. Quando levamos em consideração o momento atual que as empresas estão passando, e todos nós, enquanto pessoas físicas, mesmo assim se consegue se deparar com muitas oportunidades. Então, nesse momento, é importante que, assim como lá no processo das cataratas, e mesmo o exemplo citado com os bombeiros, os empresários, nesse momento, eles também repensem toda essa rotina do que está acontecendo. Com relação a processo de mudança,
Muito se fala da questão de planejamento estratégico, né? E é uma discussão interminável. Aqueles que já adotaram o hábito de, nos finais de ano, sentar com as suas equipes e planejar, vamos definir o que vai acontecer para o ano seguinte, né? Então, o ano de 2020, ele nos reservou muitas surpresas, que tudo aquilo que sentamos, discutimos, foi escrito, né? Um documento formal de planejamento escrito, decorridos 60 dias ou 90 dias ali no mês de março, se tem uma grande surpresa, né? E esse processo, essa linha que estávamos seguindo, ela se viu interrompida. E agora o que faremos, não é? Nós temos muitos exemplos que esse processo, para aqueles que sentaram e fizeram uma boa leitura do que estava acontecendo ou num futuro bem próximo seria não um problema, mas uma grande oportunidade, começaram de forma antecipada a montar os seus projetos. Um exemplo aqui eu cito a telemedicina, não é? De certa forma, a sociedade, há meses atrás, poderia ter alguma resistência com relação à telemedicina. Mas o que está acontecendo hoje? Nós nos deparamos com a telemedicina como uma grande opção. Então, só o fato de a emergência, o processo de mudança, ele se apresentar de forma inevitável, condicionou a que chegássemos a algumas decisões. No caso da telemedicina, é um exemplo típico de um bom caminho a ser utilizado na área da saúde. Nós temos inúmeros exemplos, não é? Por exemplo, na área educacional, que é a área que eu atuo na universidade, a questão do EAD, ensino à distância ou ensino online. Esses projetos, em muitas universidades, em muitas entidades que tratam do ensino, eles já estavam sendo amadurecidos, né? E muitos tinham os projetos montados, toda a formatação, mas não digo resistindo à sua implantação efetiva, mas estavam aguardando um melhor momento, né, para que isso acontecesse. Bom, no exato momento que nos deparamos com a pandemia, o que aconteceu? O ensino público, o ensino privado, ele foi colocado diante de uma decisão, ou até mesmo de uma opção, daquilo que poderia ser um grande problema, como se tratando de uma grande oportunidade. Então, a teoria e a prática, ela condiciona muitas pessoas a validarem os processos. E aqui eu cito o meu exemplo. Trabalhei durante muitos anos presencialmente e ainda trabalho presencialmente e fui, ano passado, entre aspas, desafiado a trabalhar nas plataformas online. Qual é o primeiro movimento do ser humano? Resistência ao inesperado, resistência ao que não se conhece, aversão. Mas, quando nós nos damos a oportunidade em experimentar esse processo de mudança, essas novas tecnologias, rapidamente nós conseguimos detectar que existe a possibilidade de que nós possamos desempenhar a nossa tarefa, o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente mais preza e mais gosta profissionalmente ou até mesmo pessoalmente, através de novas formas, novas plataformas, novos caminhos, novas tendências que já haviam sido detectadas, só que a experiência, o experimentar, ele é pessoal. E aqui, novamente, as empresas a quem eu falo, ou os empresários vinculados à CDL, nós precisamos, detectadas novas oportunidades, detectadas novas opções que os pensantes nos apresentam, é interessante o processo de experimentação, porque logo ali na frente, ou no momento sem aviso, nós nos deparamos com várias opções que a gente tem não sendo disponíveis e teremos que nos direcionar a essa experiência. Então,
O que também pode levar como exemplo aqui é se trocar um pneu com o nosso automóvel em movimento. No primeiro momento, o raciocínio é lógico para aqueles que têm uma idade cronológica menor. Hoje dificilmente se fura pneu, antigamente se furava muito mais pneu, né? Mas um exemplo no seguinte sentido, de que o sincronismo de uma equipe, seja ela de Fórmula 1, seja de Stock Car, seja do que for, o sincronismo, a quantidade de tempo disponibilizado para aquele processo, e também observem, é um processo tão simples, simplesmente a troca de um pneu, mas quantas pessoas se envolvem nesse movimento, que também a gente pode levar como um exemplo para dentro das empresas. Historicamente, aqueles que frequentam festas, bailes, nós nos deparávamos com conjuntos, né? E hoje, quando observamos algumas lives que estão sendo disponibilizadas na sociedade, né? E os DJs da forma como estão trabalhando, algumas profissões elas começam, né? Que a gente tanto gosta e tanto preza, elas começam a ser deixadas de lado. Então, esse homem-banda, essa música que é produzida por uma única pessoa, um ser humano único com todos os recursos disponíveis, condiciona também a que pensemos sobre, até o momento ali atrás se falava muito em pessoas que trabalhavam nas empresas extremamente especializadas, e as generalistas, aquelas que entendiam de tudo um pouco dentro da empresa. O que está acontecendo hoje? Inevitavelmente ocorreram desligamentos, ocorreram as demissões, não é? E a decisão pontual de alguém que coordena um processo ou é proprietário de uma empresa em redução de quadro, o que está presente nessa decisão? Permanecer com uma pessoa extremamente especializada ou então alguém que é generalista, aquele que consiga de várias formas desenvolver vários trabalhos ou várias atividades e fazer andar os processos, não é? De uma forma não única. Esse é um pensamento também que nós precisamos reavaliar. Permanecer com os especialistas, e nós que somos generalistas, melhorarmos o nosso desempenho mesmo enquanto generalistas e que possamos ocupar vários espaços dentro das necessidades empresariais. Também é uma questão que ela precisa ser mais bem amadurecida. Nessa sequência, o processo de escuta, né? Muitos profissionais trabalham com escuta, por exemplo, a psicologia, as escutas ativas, e nós, empresários, nós que coordenamos as empresas, mesmo os colaboradores, tá, que não, no momento, estão desempenhando as suas atividades enquanto gerenciadores de processo, que possamos aprimorar o processo de escuta. Escuta no seguinte sentido: uma pessoa decidindo tudo o que se precisa fazer, fica muito mais complicado. Já era antes, de uma forma globalizada, muito complexo pelo excesso de informações recebidas, o excesso de decisões que todos os dias, todas as horas, quem coordena grupos precisa tomar. Então, esse processo de escuta, da mesma forma como nós, os colaboradores, precisamos também aprimorar, aqueles que coordenam também, ao desenvolverem esse processo de escuta, eles poderão, escutando os seus colaboradores, juntar o maior número de informações, né, para que se resolvam aqueles problemas que, como disse anteriormente, não necessariamente problema com um enfoque de algo negativo e que vá trazer prejuízo para os processos e para as empresas. Utilizando também as redes, né, pessoal? As entidades hoje, elas fazem parte de uma rede. Os nossos amigos, a universidade, a imprensa, todos esses
pontos, todos esses focos de informação, eles são muito importantes. Então, nesse processo de mudança e nessas tendências, e observem que, não tratando especificamente de tecnologias a serem utilizadas, porque, claro, aí nós precisaríamos de um espaço de tempo muito maior, mas implicitamente em todas essas atitudes organizacionais, empresariais, necessariamente a tecnologia está presente, ela precisa ser incorporada. O que se observa muito nas consultorias é, de fevereiro até agora, uma busca por muitas empresas, representadas pelos seus coordenadores, seus proprietários, na busca de mecanismos, de ferramentas, de sistema de venda online. Não é um processo simples. E quando a gente observa que aqueles que iniciaram os processos de vendas online há 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 5 anos, amadureceram os seus processos e agora estão com eles bem redondos, bem azeitados, como se diz, é óbvio que nesse momento eles sairão na frente. Mas também não, com isso eu quero dizer que aqueles que não iniciaram os seus processos de atendimento de clientes de forma online, estão totalmente fora do processo e não poderão reverter essa situação. Não, pelo contrário. Só que nós precisamos iniciar. Então, o fato de colocarmos o pé no desconhecido, para os empresários, para os colaboradores enquanto pessoas físicas, é muito importante. E o colocar o pé no desconhecido, primeiro, pode-se, claro, passar por um trauma inicial, um desconforto que é normal no processo de mudança, mas essa busca, essa conexão entre o novo e ideias que podem ser amadurecidas e depois, no segundo momento, essas ideias passando a ser um processo de inovação, que nas organizações o que a gente considera um processo de inovação é uma ideia amadurecida que consiga ser padronizada e traga uma melhoria para a sociedade, para os seus clientes, para aqueles que a empresa ou a organização presta um serviço ou está a dispor. Então, a questão de brainstorm vai conduzir todos nós a processo de escuta. Um grande processo de conversa, um grande processo de troca de informações que faça com que todos aqueles, por mais simplória que seja a informação, possa colocar na mesa para que a gente discuta, eleja as prioridades e assim proporcione para todos nós e a sociedade como um todo uma melhoria. Temos números que são as tendências, que elas comprovam tudo isso, que os pensadores estão falando, citando e teorizando. A questão da digitalização dos processos, quem começou, obviamente, já sai na frente. As compras online, num primeiro momento, entre março e abril e começo de maio, houve um aumento de 18%. O processo de urgência em decidir é agora, e aqui abrir um parênteses com relação ao processo de mudança e a questão da decisão. Muitos citam que a mudança ela só ocorre quando ela é inevitável. Mas o que a gente observa é que muitos proporcionam um processo de mudança sem ter a urgência batendo na sua porta, porque quando a decisão ela é pensada e sem estar com pressão no processo, ela se torna mais natural. A respiração fica mais natural do que quando tensionada. Os cursos online também aumentaram 18%, e também trabalhar em casa, muitas pessoas descobriram que é possível. Coisas que até um tempo atrás eram inadmissíveis, trabalhar em casa aumentou 35% as possibilidades de empregabilidade.
Esse processo de confinamento também, claro, para a sociedade trouxe alguns problemas. Por exemplo, os conflitos familiares, eles aumentaram naqueles lares onde já havia um início, né, de um conflito, eles se aceleraram. Outra situação que acontece também, logo ali na frente, por exemplo, o pessoal que trabalha com academia vai ter um ganho, né? Vai ter uma grande oportunidade. O sobrepeso, o aumento de peso das pessoas também, ele é inevitável. Por causa do processo de confinamento, a angústia, né, faz com que as pessoas comam mais doce, né, não se movimentem, não possam ir na academia. Então, nesse processo online, as academias, aqueles professores que utilizaram de tecnologias para dispor o seu trabalho nos processos online, estão tendo muito sucesso nesse momento. Outra situação que também está favorável, então, nós temos algumas notícias que não são tão agradáveis, mas nós temos também notícias interessantes nesse momento. A questão do agronegócio. Como exemplo, eu trago para vocês o que está acontecendo já num nível globalizado. Vamos pegar como exemplo a soja, né? A soja, um tempo atrás, a saca comercializado lá, 60, 70 reais. A última informação que eu tenho é 102 reais a saca de soja. Então, novamente essa leitura ambiental que nós costumamos dizer de forma sistêmica, uma leitura dos atores que estão dentro das organizações, né? Detectar com muita clareza o que se tem de fraqueza, montar os planos de ação para detectar o problema, o que? Rapidamente, no como, a gente sentar de forma democrática, discutir os melhores formatos para montar fluxo de como resolver esses problemas, isolando cada um deles, listando de forma prioritária o que vem antes, não é? Também faz com que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Então, o agronegócio, não é? O que nós estamos nos deparando? Nós estamos deparando de uma forma global e aqui na nossa região nós temos serviço, indústria e o agrobusiness de certa forma equilibrado, né? Vamos colocar 33%, né, do nosso produto, né, da rentabilidade das pessoas e das empresas. No agronegócio, então, a China buscando fortemente os grãos, né, e nós temos uma produção que, segundo os estudiosos, o ano de 2020 e o ano de 2021 farão com que o Brasil, da segunda posição, passará a ser o primeiro lá em produção de soja. Por que eu cito isso? Eu cito isso porque, por trás de todo esse desenvolvimento do agronegócio brasileiro, né, que muitas empresas seguem esse caminho, existe muito planejamento, existe muito processo de escuta, existe muita pesquisa, tecnologia de ponta, né? Então vai ser inevitável, porque os chineses precisando cada vez mais comprar a soja e os excedentes só estão em 2 países, que é no Brasil e nos Estados Unidos. Então, observem, o processo de não nos isolarmos em poucas opções, não nos embretarmos e deixarmos abertas muitas oportunidades, como é o caso da soja, porque nós temos mais de 50 clientes no mundo comprando os excedentes brasileiros. Então, essa pressão que o mercado pode exercer sobre as empresas e podem exercer também sobre, no caso, o agronegócio brasileiro, nós temos opções para rapidamente sairmos dessa. Nesse novo momento, é o recriar. O solo brasileiro, e aqui também uma analogia a esse momento que a gente está passando, amanhã vai um novo dia, o sol
volta. Curiosamente, às vezes há um excesso de chuva e, observe, nós estamos pedindo pela chuva, não é? Então a natureza ela está ensinando muito para nós nesse momento. E para os empresários e todos aqueles que têm uma ligação forte com as entidades, eu reafirmo e reforço aqui para que todos vocês mantenham os processos de networking. As entidades hoje desempenham um papel muito importante. Elas são as catalisadoras, elas são aquelas que agregam essas entidades, demais entidades, e eu entendo que o lema utilizado pelo CDL nesse momento, que juntos somos fortes, ele é perfeito. É um momento de reflexão? Sim. É um processo de mudança, de certa forma traumática? Sim. Muitas dificuldades nós estamos presenciando e estamos nos deparando com elas? Também concordo. Mas é um momento de falarmos daquela rotação, não é? De certa forma impensada que nós estávamos um roldão, né? E sentarmos, conversarmos e decidirmos o melhor caminho a ser percorrido a partir de agora. O mesmo raciocínio feito, observem que as entidades vão ter que repensar as datas comemorativas. O que acontece hoje com as datas comemorativas? Nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos o Dia dos Pais, Dia das Mães, o nosso segundo Natal, né, que alguns utilizam com muita propriedade, Dia do Namorado, Natal, Páscoa. E agora, como é que nós vamos agir? Como será a trajetória até o final do ano de 2020? Esse é o nosso grande desafio. Deixo aqui um forte abraço a todos vocês e podemos manter um contato para uma troca de informações, se assim convier a vocês. Ok? Muito obrigado.